Oi, pessoal, tudo bem? Como passaram de Páscoa? Todo mundo bem? Todo mundo comeu muito chocolate? Então tá. Ó, eu vou continuar a história do Romeu e Julieta. É a última parte. Eu parei aqui quando o Romeu teve que sair da cidade, tá? Por causa da morte do primo da Julieta, que ele cometeu o assassinato. Prometida para o Conde Paris. Era ainda muito cedo, a manhã apenas nascia, quando a senhora Capuleto bateu à porta do quarto de sua filha. Quando viu sua mãe entrar no quarto tão cedo, Julieta logo pressentiu que alguma coisa grave se passava e compreendeu também que naquele momento em diante teria de fingir e disfarçar os sinais do seu amor pelo jovem Romeu, a fim de que pudessem se reencontrar um dia e viver felizes como seu amor pedia. A senhora Capuleto, no entanto, era mãe e reconhecia bem sua filha. Logo percebeu que a moça não dormira e que estava preocupada. Vejo que passou a noite em vigília, minha querida Julieta. Sim, minha mãe. O infame Romeu terá o castigo que merece pela morte de Tebaldo, disse, cheia de rancor, a senhora Capuleto. Julieta teve de se esforçar para manter a conversação. Claro que sim, respondeu em voz baixa. Ele se foi para Mântua, mas isso não significa que escapará à nossa vingança. Seu pai e eu já contratamos um homem que será encarregado de envenená-lo para que, sem tardança, ele vá fazer companhia a Tebaldo, nosso querido parente. Não tema, Romeu não ficará vivo por muito tempo. Julieta, com o coração apertado, era obrigada a ouvir essas palavras de sua mãe sem poder responder da maneira como realmente desejava. E teria de ouvir coisas ainda piores. Ouça, minha filha, disse a senhora Capuleto. Depois de algum tempo, você sabe que o senhor Paris é um grande cavalheiro e deseja casar-se com você. Oh, minha mãe, não me fale em casamento neste momento. Este momento é muito triste em nossas vidas. Não posso sequer pensar nisso. Mas é preciso que pense, minha filha, porque seu pai e eu já concedemos a sua mão ao cavalheiro. Essa declaração foi como um ferimento mortal para Julieta. A senhora Capuleto prosseguiu. Marcaremos o casamento para esta semana. Será feito sem festas ou solenidades, devido ao luto da nossa família. Mas o conde tem pressa e não há os maiores motivos para adiar essa cerimônia. Mas eu não posso e nem desejo me casar com o conde. Por favor, interceda para que esse casamento não se realize. Peço-lhe encarecidamente, minha mãe. Neste momento entrou no quarto o senhor Capuleto. A mãe de Julieta, encolarizada, transmitiu ao marido as objeções da filha. Foi o bastante para que o pai, mais enfurecido ainda, ameaçasse a moça de todos os castigos, desde o casamento forçado até a ida para um convento. Meu pai, por favor, espere mais um pouco para dar o seu consentimento. Peço-lhes de joelhos, implorou Julieta chorando. Mas os pais de Julieta estavam convencidos de suas razões. Ambos tinham um semblante fechado quando, depois de repetirem mais uma vez que o casamento já estava marcado e não poderia ser desfeito, saíram do quarto, deixando a filha em prantos na companhia da ama. Julieta não sabia o que fazer. Ó ama, o que me aconselha? A ama, que muito amava Julieta, sabia do poder que os pais tinham sobre os filhos naqueles tempos remotos. Minha filha, nunca poderemos vencer seus pais. Romeu é um desterrado. O conde Paris é um moço bonito, rico e poderoso, e lhe quer muito. O que você deve fazer é aceitar a corte do conde e esquecer as juras que fez a Romeu.
Julieta não podia se conformar. Ama, você está dizendo essas coisas de coração? Não vejo outra saída. O conde Paris está aí e lhe quer. Seus pais já consentiram e podem obrigá-la a se casar com ele. Romeu está longe e não pode defendê-la. Que outra alternativa existe? Julieta então rebelou-se contra a ama. Não creio em você, não aceito o que diz. Nunca deixarei de amar Romeu. Nunca me casarei com o conde Paris, nem com ninguém mais, porque já estou casada e meu senhor é Romeu. Que mais você pode fazer? Pergunta a ama desolada. Posso morrer. Quando não há nenhuma saída, sempre nos resta a morte, exclamou Julieta. E seu coração, de fato, preferia a morte a perder o seu amor. O plano de Frei Lourenço. Naquela mesma tarde, Frei Lourenço viu o conde Paris aproximar-se do convento. Vinha pedir-lhe que realizasse, ao fim daquela mesma semana, o seu casamento com a jovem Julieta. Explicou ao frade que os pais da noiva tinham consentido, que não havia impedimentos e que ele, Paris, estava muito apaixonado, decidido a casar-se com Julieta. E o que diz Julieta desse seu desejo? Perguntou o conde. Paris, então, apressou-se em explicar ao frade que Julieta, ainda que tivesse sido consultada, até aquele momento não havia dado o seu consentimento. O conde, porém, confiava que o seu amor venceria esse empecilho. Frei Lourenço sabia que isso não aconteceria e procurava um modo de tirar as esperanças de Paris sem revelar-lhe o segredo do casamento de Romeu e Julieta. Quando viu a moça aproximar-se, Julieta estava desfigurada pela dor e, ao vê-la, Paris disse: Senhora, fico muito triste por vê-la assim, tão abatida pela morte de Tebaldo. Agradeço-lhe, senhor, o seu interesse. De fato, a morte do meu primo, tão querido e tão jovem, traz-me um desgosto muito grande, replicou Julieta prudentemente. Creio, no entanto, que o amor que lhe ofereço e o que o nosso casamento próximo irá confirmar, poderá consolá-la e devolver a alegria à sua face, disse Paris, cheio de confiança. Agradeço novamente o seu interesse e a sua amizade. Quanto ao nosso casamento, ainda é coisa que se deverá discutir. E agora, se me permite, gostaria de ficar a sós com Frei Lourenço para poder me confessar. Diante dessas palavras, Paris cumprimentou-os e despediu-se. Ao ver-se a sós com Frei Lourenço, Julieta, em lágrimas, narrou-lhe tudo o que tinha acontecido nas últimas horas. O frade procurava consolar a moça, que dizia não conseguir viver sem Romeu. Prefiro morrer, Frei Lourenço. Ao tomar ciência da intenção de Julieta, Frei Lourenço decidiu-se. Ele tinha um plano para salvar os jovens e uni-los para sempre. Depois de buscar entre os seus guardados um pequeno frasco, o frade explicou seu plano a Julieta. Esta noite, quando for se deitar, tome sem medo o conteúdo deste frasco. Ele fará com que fique num estado semelhante ao de morte. Você ficará fria, pálida e imóvel. Todos pensarão que se envenenou e estará morta. No entanto, não tenha medo. Isto será apenas um estado passageiro. Julieta, pálida, guardava o pequeno frasco apertado nas suas mãos enquanto o frade prosseguia. Irão levá-la a um caixão aberto ao sepulcro da família Capuleto. Como você sabe, não ficará encerrada, nem irão enterrá-la, porque os costumes não são esses. O efeito deste preparado dura 48 horas. Dentro de 2 dias, você voltará à vida e estará livre, porque neste meio tempo, Romeu, avisado por mim, virá buscá-la. Isto o padre concluiu.
O senhor mandará avisar meu esposo? Um frade companheiro nosso será despachado para Mântua, a fim de prevenir Romeu e dizer-lhe que venha imediatamente ao seu encontro. Quando despertar, você estará com seu marido. Julieta, beijando o pequeno frasco que continha as promessas de sua liberdade, cheia de confiança, exclamou então: Não vou falhar. Confie em mim, meu amor. Farei tudo o que for necessário para que possamos estar juntos. E saiu com a bênção do Frei Lourenço, levando nas mãos o preparado que deveria ser tomado naquela noite. O exílio da salvação. Na casa dos Capuleto, todos cuidavam dos preparativos para a cerimônia do casamento de Julieta com o conde Pares. A mãe da moça, a certa altura, perguntou à ama por sua filha. A menina quis ir ao convento para confessar-se e pedir conselhos ao Frei Lourenço, o santo homem, respondeu a ama. É muito bom de fato que ela tenha ido ao convento para pedir conselhos ao frade. Ele é um religioso de grande sabedoria e com certeza convencerá a Julieta a arrepender-se de sua rebelião, comentou a senhora Capuleto. Julieta vinha, neste momento, entrando na casa. O frasco com o preparado estava escondido no seu vestido. E ela, cheia de novas esperanças e confiando no frade, aparentava alegria. Saudou a sua mãe com doçura. A senhora, mais calma, voltou a lhe perguntar. Então, Julieta, pensou melhor no que tínhamos combinado? Que conselhos lhe deu Frei Lourenço? Ele me recomendou que não me opusesse à vontade sua, minha mãe. Santo homem de fato, exclamou a senhora Capuleto. Então, minha boa filha, prepare-se que o casamento se aproxima. Julieta conseguiu fingir alegria ao ouvir isso. No fundo, seu coração estava confuso e amedrontado. Minha mãe, vou me retirar para o meu quarto e cuidar do vestido e dos enfeites que devo usar no casamento, disse ela. Vá, minha filha. Ama, suba com Julieta para ajudá-la. Mas Julieta recusou o auxílio da ama. Ela queria estar sozinha para a cerimônia que estava preparando. Não queria que ninguém a visse tomar o elixir que o frade lhe dera. Subiu sozinha para o seu quarto. Lá, arrumou-se para o momento decisivo da sua vida. Vestiu novamente a roupa branca que tinha usado no casamento com Romeu. Penteou com cuidado o longo cabelo e fez uma trança única. Calçou os sapatos delicados e as meias de seda. Coroou-se com a grinalda de flores perfumadas. Deitada em seguida, apanhou o pequeno frasco com o preparado do Frei Lourenço. O terror ainda impedia, por alguns momentos, de beber aquela poção. Mas depois, o seu amor pelo jovem esposo foi mais forte do que o medo. Vou ao seu encontro, meu querido. Espere por mim. E bebeu todo o conteúdo do frasco. Mensagem para Romeu. Naquela mesma noite, Frei Lourenço tomou as providências necessárias para que Romeu fosse avisado de todo o plano. Tudo dependia de que os avisos fossem recebidos a tempo e entendidos corretamente. Romeu receberia uma carta explicando-lhe todo o plano. Deveria então vir secretamente a Verona. Entraria à noite no mausoléu da família Capuleto. Lá encontraria a jovem Julieta, aparentemente morta. Teria de enganar os guardas, raptá-la, escondido de todos. Depois, levando Julieta adormecida em seus braços, fugiria para um lugar seguro, distante de Verona. Sendo assim, Frei Lourenço escreveu a carta explicando tudo e entregou ao frade da mesma ordem com instruções bem claras. Irmão, leve esta carta com urgência e em segredo ao jovem Romeu Montecchio, em Mântua. No envelope está escrito o endereço.
É importante que a carta lhe seja entregue amanhã. E assim foi feito. Se a carta chegasse às mãos de Romeu na manhã do dia seguinte, ele teria tempo de vir a Verona. Chegando à tarde, poderia esperar escondido que a noite caísse sobre a cidade. Então, teria apenas o trabalho de enganar a guarda e entrar no sepulcro, levando dali a bela Julieta adormecida. Ao amanhecer o dia, a ama, depois de bater a porta como sempre fazia, entrou no quarto de Julieta para abrir as janelas e despertar a jovem. "Bom dia, menina!" saudou alegremente. "Vamos, levante-se!" Mas Julieta, estendida no seu leito, não se moveu. "Vamos, preguiçosa!" continuou a ama. "Os passarinhos já estão cantando, o sol já se levantou. Julieta, Julieta, levante-se!" E aproximou do leito, pronta a descobrir o corpo de Julieta e despertá-la em meio a brincadeiras, como sempre fazia. Então se deu conta de que Julieta estava imóvel, fria e inconsciente. Viu que a moça não respondia aos seus apelos e parecia não ouvir suas palavras. Em prantos, precipitou-se para fora do quarto, gritando: "Senhora, senhora, Julieta não responde. Não dá acordo de si. Julieta está morta, senhora!" E todos correram ao quarto para deparar com a confirmação do que a ama afirmava. Todos os indícios levavam a crer que Julieta morrera por envenenamento. Tinha preferido a morte a um casamento forçado. Plano arruinado. Naquela noite, pouco depois da hora em que Julieta tinha bebido o preparado dado por Frei Lourenço, o mensageiro enviado para entregar a carta do frade a Romeu parou numa pequena cidade no meio do caminho entre Verona e Mantua. Foi seu erro fatal. Aquela cidadezinha fora atingida por uma epidemia. As casas estavam sendo isoladas e os seus habitantes eram proibidos de sair, para que a peste não se espalhasse ainda mais. Quase igual a gente aqui com o coronavírus, né? Tá todo mundo quietinho em casa. Assim, quando o frade entrou na casa de um conhecido para descansar um pouco, viu que a porta estava sendo pregada por fora com tábuas de segurança. Ninguém poderia sair de lá por muitas horas. O mensageiro desesperou-se. Sabia que a carta continha notícias muito importantes. Não esquecera que o Frei Lourenço havia insistido muito em que a mensagem deveria chegar sem demora, com segurança, sendo entregue a Romeu em mãos. Por isso, ele bateu desesperadamente na porta, pelo lado de dentro, tentando fazer com que ouvissem, para que fosse libertado e levasse o seu recado a Romeu. Porém, todos os esforços foram em vão. Ninguém atendeu aos seus gritos de socorro. Ninguém foi libertá-lo. A mensagem de Frei Lourenço, que contava toda a verdade sobre o preparado que Julieta havia tomado e traçava os planos para que Romeu pudesse libertar a sua amada e fugir com ela, nunca chegou às mãos do rapaz. O plano todo estava arruinado. Depois que a ama encontrou o corpo de Julieta, a casa dos Capuletos se transformou na morada do desgosto. A mãe da jovem não se conformava com a notícia. O pai estava desesperado, cheio de remorso. Achava que Julieta se suicidara para não ser obrigada a casar-se contra a vontade. O cavaleiro Paris também era a imagem de sofrimento. Suas esperanças de felicidade estavam perdidas. Frei Lourenço foi chamado com urgência para tomar providências. Ao invés de uma cerimônia de casamento, seria obrigado a cuidar de um enterro. Examinando Julieta cuidadosamente, constatou que o seu coração não cessara de bater, embora de maneira quase imperceptível. O frade acreditava que seus planos estavam caminhando bem. Naturalmente, ele ignorava que sua mensagem não fora entregue. Pensava que Romeu viria naquela mesma noite buscar sua amada. Por isso,
tratou de apressar a cerimônia do enterro. Senhores, precisamos prosseguir apesar de tudo. Esta linda e infeliz donzela deve ser conduzida à tumba da família, onde ficará sem ser sepultada como manda a nossa tradição. O corpo de Julieta, belo como estava, foi então colocado em um esquife forrado de flores e levado até as cercanias da cidade, onde ficava o túmulo da família Capuleto. O túmulo era um monumento de mármore, fechado por uma enorme porta de bronze. Dentro, os corpos ficavam por algum tempo sem serem enterrados, conforme os costumes e tradição daquela época. As portas de bronze não eram trancadas para que as pessoas da família pudessem entrar para rezar para os seus sempre que quisessem e o seu coração lhe pedisse. A ideia de Frei Lourenço era de que bastaria a Romeu fugir com sua amada para bem longe, onde poderiam viver felizes para sempre. Ignorante do que acontecera com o seu mensageiro, o frade confiava nas providências que tomara. O desespero de Romeu. Naturalmente, toda a cidade de Verona, toda a família Capuleto e seus amigos, bem como a família Montecchio e as demais famílias nobres da cidade, sabiam do triste fim da jovem Julieta. Baltazar, um jovem criado de Romeu, julgou que o seu dever era comunicar o triste ocorrido. Naquele mesmo dia, no princípio da tarde, partiu para a cidade de Mantua. Na tarde, mas já era tarde da noite, ele estava diante da morada do jovem Romeu Montecchio, com um coração pesaroso, desmontou do seu cavalo. Ao vê-lo, Romeu teve um pressentimento ruim. Alguma coisa lhe dizia que Baltazar não viajaria de Verona até Mantua por um motivo qualquer. Fale, meu bom jovem, disse depois que Baltazar se dispôs a entrar. Que me traz? Notícias de Frei Lourenço? Mas Baltazar parecia incapaz de transmitir a dolorosa nova que trazia. Romeu insistiu. Vamos, diga-me tudo. Julieta está bem? Baltazar então decidiu-se. Não sei o que lhe posso dizer, meu senhor. A senhora Julieta está em paz. De que paz você fala? O seu corpo jaz no mausoléu dos Capuleto, mas a sua alma está entre os anjos. Que está me dizendo, Baltazar? Que a doce Julieta, a minha esposa, a minha amada, morreu? Ao ver que Baltazar baixava os olhos sem dizer nada em sinal positivo, Romeu ergueu-se cheio de dor. Ah, estrela da desgraça, por que me persegue? Por que não tem pena de mim? E voltando-se para o criado, vá, meu caro, providencie cavalos rápidos para que eu possa chegar a Verona sem demora. E enquanto Baltazar providenciava o que ele havia pedido, dirigiu-se à casa de um homem conhecido de toda Mantua. Era um boticário, um homem que preparava remédio e realizava curas, mas também preparava venenos. E foi isso que lhe pediu Romeu. O boticário hesitou muito antes de atender Romeu. Ele sabia que quem comprava veneno desejava matar ou morrer. Teve escrúpulos, mas era um homem muito pobre e tinha uma grande família a qual precisava alimentar. Quando disse a Romeu que não prepararia o veneno porque não podia assumir tamanha responsabilidade e não queria agir contra a lei, ouviu apenas a resposta do jovem. Deixe disso, o senhor está aí, mal vestido e miserável. O mundo não o ajuda a viver. Para que quer cumprir suas leis? Tome o meu dinheiro, que já não me serve para nada, e compre pão para seus filhos, que de mim cuidarei eu mesmo. Ao ouvir essas palavras, o boticário preparou o veneno e entregou ao rapaz a contragosto, dizendo:
É a minha pobreza que obedeço, não a minha vontade. Ao recebê-lo, Romeu exclamou: o que está me dando é um elixir. Ele me levará ao encontro de Julieta. E assim Romeu partiu. Romeu se despede de sua amada. Na noite do dia seguinte ao enterro, tocado por uma dor poderosa, o cavalheiro Paris resolveu visitar a tumba de Julieta. Seu desgosto era sincero e verdadeiro. Paris amava Julieta quase tanto quanto Romeu. Neste momento, porém, Romeu, seguido por Baltazar, aproximava-se do jazigo. Os guardas do cemitério e os acompanhantes de Paris estavam profundamente adormecidos. Tinham bebido juntos e o cansaço e a bebida os venceram. Romeu, ao vê-los, imediatamente ordenou ao Baltazar que se afastasse, mas ficasse de guarda para que ninguém entrasse no túmulo da família Capuleto. Não queria ser interrompido no seu último encontro com a esposa. Notou as portas abertas, mas pensou que isso se devia ao fato do enterramento ser tão recente. Porém, ao entrar, deu com Paris, que rezava ao lado do corpo da jovem. Quem é o senhor, cavalheiro, que aqui vem para contemplar a minha esposa, a minha amada? Sou o conde Paris. Julieta era minha prometida. Ouviu alguma coisa nesse sentido, mas não tinha ouvido nem entendimentos para nada mais. Já agora sabe, se a morte não a tivesse roubado, seríamos esposo e esposa dentro em breve, disse Paris. Por que terá ela procurado a morte? Não será por isso? Replicou Romeu. Paris estava terrivelmente dolorido pelo suicídio de Julieta. As palavras de Romeu só faziam abrir mais a ferida. Senhor Romeu, não foi o senhor o homem que matou Tebaldo, para que venha aqui agora profanar cadáveres? Não provoque um homem desesperado, cavaleiro Paris. Em guarda, senhor Romeu. Imediatamente os dois começaram a se bater em duelo. Paris era melhor na espada que Romeu, mas este, estando completamente desapegado da vida, lutava com mais bravura. Por isso, num dado momento, atingiu mortalmente Paris, que caiu ao lado do túmulo. Ainda sangrando, Paris encontrou forças para suplicar: enterre-me ao lado dela, Romeu. De fora, por trás das portas da tumba, Baltazar ouviu o rumor da luta e saiu em busca de socorro. Não ousara entrar e contrariar as ordens do seu senhor. Romeu estava finalmente sozinho com Julieta. Ó, minha amada, você está igual e é a de sempre. A morte não conseguiu roubar dos seus lábios e das suas faces a cor rosada que você vive. Lançou um olhar para os lados, levantou o corpo do infeliz Paris e colocou delicadamente aos pés da tumba de Julieta. Não muito longe dali ficava o sepulcro dos Tebaldo, que Romeu também havia matado. Triste e infeliz história esta minha, exclamou. Fui destinado a matar jovens como eu, dos quais não tinha nenhum ódio. Voltou a aproximar-se da tumba. Volte à vida, minha esposa, minha Julieta. Conserva mesmo hálito doce, a mesma pele delicada que tinha em vida, e a mesma Julieta que amei, e sem a qual eu não posso mais viver. Abraçou então a sua amada e beijou os lábios rosados com todo o amor de que era capaz o seu jovem coração. Tomando nas mãos o frasco de veneno preparado pelo boticário de Mantua, abriu ainda uma vez, olhou o seu conteúdo. Abençoado homem, que o seu veneno me mate com a rapidez de um raio, que eu me encontre com a minha Julieta no céu dos que amo e em tão pouco tempo quanto gasto para bebê-lo. Bebeu sem temer o veneno deste frasco. E aí? Desfecho trágico. Do lado de fora, avisado por Baltazar,
Frei Lourenço aproximava-se da tumba. Ao ver que lá ardiam tochas, precipitou-se pela porta. Ao entrar, deparou com os dois corpos, o de Paris e o de Romeu. Compreendeu então que Romeu não recebera sua carta, chegando sem saber de nada. Que havia encontrado Paris e o havia matado, e depois, julgado que Julieta tivesse de fato morta, bebera o veneno, suicidando-se. Estava acabando o efeito da bebida que fora preparada para Julieta, e ela começava a despertar. Abriu os olhos lentamente. Voltou à vida. Frei Lourenço queria tirar Julieta rapidamente da tumba para evitar que a moça fosse encontrada com os dois mortos aos seus pés. Paris, que ela repudiara, e Romeu, que ela amava. Apressou-se em despertá-la. Venha, querida Julieta, vamos embora daqui. Alguma coisa falhou nos nossos planos. Romeu não ficou sabendo de nada e, ao vê-la aqui como morta, suicidou-se, disse a moça. Como? O que diz o senhor? Romeu está morto? E então, ao ver o rapaz aos seus pés, tendo ainda nas mãos os frascos de veneno, Julieta entregou-se ao desespero. Senhor, meu amor, meu esposo! Beijando os lábios finos de Romeu, frios como estavam, Julieta tentava ainda beber daqueles que o veneno mortal. Em vão, Frei Lourenço tentava arrastá-la. Venha! E ali vinham chegando gente. Já se ouviam os ruídos, e Frei Lourenço precisava fugir sob pena de ser condenado como feiticeiro. A moça, então, tomando o punhal de Romeu, que estava ao seu lado, despediu-se da vida. Ó, abençoado punhal do meu esposo! O meu corpo há de ser em seu lugar de descanso, e cravou o punhal no seu peito. Neste momento, chegavam ao túmulo os senhores Capuleto e Montecchio com seus criados e servidores. Amanhecia. Guardas trouxeram Baltazar, o criado de Romeu, para que explicasse os fatos. Mas quem sabia de tudo era Frei Lourenço, que também fora aprisionado e se considerava responsável pela tragédia. Tinha planejado tudo de boa fé, mas os resultados foram desastrosos. Os velhos senhores choravam a morte de seus filhos Romeu e Julieta. A desgraça caíra sobre as duas casas inimigas de Verona. O velho senhor Capuleto chorava e exclamou: Irmão Montecchio, dê-me a sua mão e aceite a solidariedade deste que é seu irmão em sofrimento. Que neste aperto de mão seja feita a paz entre nós. Assim seja, irmão Capuleto. Prometo que mandarei fazer uma estátua de mármore, uma homenagem imortal a Julieta, e o fiel e leal amada do meu filho. E eu prometo que deixarei marcada nessa estátua a efígie de Romeu, para que nossos filhos nunca mais se separem. O príncipe, que também chegara ao túmulo, exclamou com voz dolorida: Que triste! E a paz nesta manhã se consolida. Para que as duas casas se pacifiquem, foi preciso que morressem dois jovens inocentes. E voltando-se para os seus seguidores, ele abaixou a sua cabeça. Que sejam punidos os culpados e premiados os inocentes. Que os jovens que se sacrificaram pela paz entre os velhos sejam honrados para sempre. E que nunca mais se esqueça essa história. Seu semblante era o mais triste de que poderia imaginar. Porque nunca existiu história mais triste que a de Julieta e seu amado Romeu. E assim termina a nossa história. E na história de Romeu e Julieta, de William Shakespeare, tem filme, peças de teatro, e é conhecida no mundo inteiro e são títulos famosos. E William Shakespeare nasceu na Inglaterra em 1564, um poeta e escritor que trabalhou em peças teatrais também.
Escreveu 3 tipos de peças: históricas, trágicas e cômicas. E ele morreu em 1616, aos 52 anos. Novo, né, gente? E assim acabei essa nossa história, que teve 3 partes. Um beijo para vocês e até a próxima.